Vale a pena construir uma casa nesse momento que a gente está vivendo agora, 2025? Talvez até 2026 ali, você fazendo o projeto agora esse ano, pensando em construir ano que vem. Será que é o momento realmente de construir, né? Ou será que é melhor comprar uma casa pronta já, ao invés de passar pelo processo de obra? Esse vídeo é sobre isso, construir ou comprar pronto, tá? E também uma série de outras coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Por exemplo, né, é melhor começar a obra já ou esperar os preços caírem aí num cenário um pouquinho mais próximo, né, de repente? Será que os preços vão cair, né? Será que o cenário da economia que a gente está vivendo, ele é propício para você começar uma obra? Esse vídeo é diferente dos outros vídeos desse canal, tô aqui no meu escritório, né? Para mandar a real, vai ser um papo sincerão, tá bom? E aí eu queria abrir essa sequência de dúvidas aí para você que tá vendo esse vídeo, tá aí pensando em construir. Eu queria falar algumas coisas para você e no final desse vídeo, tá? Eu vou explicar alguns cuidados que você tem que ter na hora de construir, porque senão você vai realmente sair muito prejudicado desse processo. Então fica aqui nesse vídeo porque vai ser um papo super sincero. Via de regra, tá? Para começo de conversa, na minha opinião, eu sou suspeito para falar, mas eu quero te explicar essa visão. Na minha opinião, sempre, via de regra, sempre compensa construir uma casa ao invés de comprar uma casa pronta, por uma sequência de fatores, tá? Mas se você excluir todas as variáveis e se concentrar exclusivamente no fator financeiro, no fator do dinheiro, claro que construir uma casa é muito mais do que pensar em dinheiro, né? Tem uma questão de sonho, tem uma questão de cansaço físico durante a construção, enfim, tem a questão emocional, lógico, que é super importante, mas vamos pensar aqui no assunto do dinheiro, tá? Quando você constrói uma casa, o que acontece é que durante o processo de construção, você vai colocando material, vai colocando mão de obra, e olha, no dia que termina a obra, você tá faxinando a casa, tá? Colocando cheirinho ali. No dia que você faxina a casa e acaba ela, essa casa automaticamente ela vale 50%, 60% a mais ou às vezes até o dobro a mais do que você gastou para construir. Então, se você gasta 1 milhão para construir, juntando lote, juntando obra, juntando projeto, juntando tudo, no dia que você termina a obra, né, você já pode pedir 1,5 milhão, 1,7 milhão aí, dependendo, né, da localização, do padrão da obra, etc. Por isso que construir para venda é um cenário maravilhoso, é um baita de um negócio. Porque a finalização da obra ela te remunera muita grana, né? Então, isso significa que quando você vai comprar uma casa pronta, você está olhando ali para uma casa de 1 milhão, aquela casa saiu para construir 600 mil. Se você está olhando uma casa de 2 milhões para você comprar, aquela casa para construir, ela saiu por 1,200. E é assim. Então, quando você constrói, você tem o mesmo patrimônio. Você tem o mesmo bem quando você constrói, tá? Esse bem você tem acesso a ele com metade da grana, 60% da grana aí, tá entendendo? Então, construir é mais barato, construir é mais rentável, se a gente pensar só no aspecto financeiro, tá? Então, por isso, eu acredito que vale muito a pena. E aí, às vezes, você está pensando em colocar o dinheiro de uma vida na construção da sua casa, né? Você pode ter um bem com muito menos grana do que você vai ter, né, se você for comprar pronto. Sem falar em algumas outras vantagens de construir, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, ó. Minha resposta para essa pergunta, vale a pena construir hoje? Vale a pena construir ou comprar pronto? Minha resposta, via de regra, é sempre vale a pena construir. Já já eu vou falar das ressalvas, das exceções, mas de maneira geral sempre vale a pena construir porque é mais barato,
você tem o mesmo bem com muito menos grana, mas tem outras vantagens. O que falar, por exemplo, da vantagem da personalização? Você constrói do seu jeito. E aí você pode pensar, cara, mas eu só queria uma casa, eu nem ligo tanto se o piso é branco, se o piso é bege, se a parede é cinza, se a parede é marrom. Cara, você tende a subestimar o poder da personalização. Porque às vezes você vai comprar uma casa, tem lá uma piscina, aquela piscina é grande demais para sua família, te dá mais manutenção pro resto da vida do que você gostaria. Ou a piscina é pequena demais. Você só tem uma chance de fazer as coisas sob medida para sua família se é construindo do seu jeito. Ah, pô, faltava um quarto nessa casa. A gente recebe visita e passa aperto. Meu, esse banheiro da Suite Master, ele é muito pequeno. Ele é muito grande. Essa casa é perfeita, mas tem um transtorno que falta uma vaga para nós. Então, seja lá o que for, quando você constrói do seu jeito, você tem uma casa super adaptada para a sua família e isso é realmente excepcional para a sua experiência de vida. Não tem como superestimar esse fator. Sempre vai ser melhor você fazer uma casa do seu jeito, sob medida para as suas necessidades, com materiais que dão manutenção ou não, de acordo com as suas escolhas, e não as escolhas de um construtor. Se as roupas vão caber no guarda-roupa, tem muito espaço no guarda-roupa ou pouco, etc. Com as suas decisões do começo ao final, isso não tem preço. Por isso, é um outro fator que eu entendo que vale sim a pena você construir para você. Então você vai ter uma casa sob medida para sua família, tá? Com as suas demandas, uma casa que custa bem menos do que comprar pronto. E eu coloco aqui, só para a gente finalizar essa parte, do porquê que vale a pena se meter numa construção, que é o fator da qualidade da casa. Se você está comprando a casa de um construtor, não é o ideal, né? A gente sabe que o ideal não é esse, mas as pessoas fazem assim, que é o construtor típico brasileiro, aquele cara que está construindo visando lucro. Esse cara, ele, via de regra, ele vai te entregar uma casca bonita, mas uma casa doente nos pontos que você não consegue ver. Então ela é uma casa que ela é subdimensionada na parte elétrica, ela é uma casa que aparentemente não tem problemas hoje, mas ela vai começar a estourar sob umidade a médio prazo, né, com 3, 4 anos, 5 talvez, né, porque ele não usou impermeabilizantes, ou usou o mais barato, o impermeabilizante vai vencer, né, e aí você não vai conseguir ter qualidade nessa casa. Enfim, a gente sabe que o construtor típico, ele não liga. Isso eu não estou generalizando, estou falando uma estatística que a maior parte das casas construídas para venda, elas dão problemas por economia porca, do começo ao final. Então eu não colocaria a grana da minha vida, presta atenção nisso aqui, eu não pagaria muito mais, não quero construir, quero comprar pronto. Então você vai pagar muito mais, porque você vai estar remunerando o tempo, vai estar remunerando um construtor, certo? Então, eu não me sinto confortável, cada um pensa uma coisa, mas eu, Matheus, não me sinto à vontade para pagar muito mais por um bem que pode ser, com toda a probabilidade, que está mal executado. Por um bem que ele vai começar a me dar problema em curto prazo, médio prazo. Tá? E quando eu construo, né, as pessoas sempre pensam na desvantagem de construir, mas a mão de obra é difícil, o pedreiro dá muito trabalho, o encanador vai me dar dor de cabeça. Pode ser até verdade, mas pelo menos quando você constrói, você garante muito mais serviços de qualidade do que uma casa que você nem viu como foi feita, né? Então, assim, pode ser que seja um desafio encontrar mão de obra de qualidade, pode ser. Mas mesmo assim, os materiais de marcas boas, processos bem feitos ali, uma obra feita sem correria, uma obra
Você consegue ter acesso à qualidade daquilo que provavelmente vai ser o maior patrimônio seu e talvez o maior patrimônio que você vai deixar para os filhos. Você consegue muito mais qualidade nisso quando você mesmo faz uma construção para você. Então eu deixei aqui 3 pontos do porquê sim. Por que construir vale mais a pena, na minha opinião, do que comprar pronto uma casa? Esses são alguns fatores importantes para você colocar na balança. Mas além de falar por que vale a pena construir, sempre, na minha opinião, já eu falo das exceções, mas eu queria também falar do porquê vale a pena construir agora, tá? Então vale a pena construir hoje? Vale. Vale a pena, será que compensa deixar essa construção para daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Na minha opinião, não só vale a pena entrar numa obra, mas entrar numa obra hoje. Entrar numa obra agora. Entrar numa obra o quanto antes possível. Isso significa pegar aquele projeto que está na sua gaveta e começar ele ainda esse ano. Ou começar ele, cara, se mobilizar para começar ano que vem, começar o quanto antes. Por quê? E aí eu queria falar do porquê construir o quanto antes possível. Simplesmente porque a gente vive num cenário onde o preço do imóvel construído, ele só tende a subir infinitamente. O imóvel dentro de uma década, dentro de ou 2 décadas, dentro de uma geração, ele tende a se tornar um bem inacessível. Você já parou para prestar atenção como está o preço do imóvel? Você vai em um apartamento safado, um apartamento mal feito, um apartamento que parece uma caixinha de ovo, e o custo é um absurdo. Esse apartamento vai custar aí 2 ou 3 vezes o que era 5 anos atrás. E isso é o que está acontecendo, pelo menos, nos grandes centros urbanos. E às vezes você está morando no interior, você vai falar, cara, o preço do imóvel aqui não subiu tanto. Sim, porque esse é um vetor de encarecimento que parte dos grandes centros, tá? E vai em direção aos interiores. Se na sua cidade não chegou, me fala aqui nos comentários como é que anda o preço do imóvel na sua cidade. Se essa onda encarecedora não chegou na sua cidade ainda, ela vai chegar, pode apostar, com pouco tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque a gente está vivendo uma ressaca pós-pandemia, tá? De aumento de preços. Então é um fenômeno que acabou de acontecer em escala global e os efeitos estão chegando em todas as cidades. Como é que está o preço do imóvel? Aliás, é um bom vídeo, né, pessoal, para a gente fazer essa interação. Me fala aqui nos comentários como é que anda o preço do imóvel na sua cidade, se você está assustado, se não está, se subiu ou se não subiu, mas a grande verdade, de maneira geral, é que os imóveis estão escalando de preço, tá? Escalando de preço e vai se tornar, né, tende a se tornar um bem inacessível. Se você pega hoje, por exemplo, um país hipermaduro que já existe há milhares de anos, por exemplo, a Inglaterra, é impossível simplesmente você comprar um imóvel em Londres, tá? Porque aquela é uma sociedade que já se urbanizou há muito tempo, o valor de uma propriedade ali é inatingível. As pessoas não compram imóveis. Aqueles imóveis é da mesma família há muito tempo. Então as pessoas vivem de locação. Então o aluguel, ele é uma realidade. E a gente tende a chegar nesse ponto, tá? Todo país que vai se urbanizando, uma cidade que vai se urbanizando, isso é um fenômeno, tá? Visto no planeta inteiro, entendeu? E está acontecendo no nosso país. Nosso país era agrário até 30, 40 anos atrás. Então a gente está num momento exato onde as cidades estão crescendo absurdamente e o preço dos imóveis dispara. Isso é um fenômeno observado em todos os países, certo? Então a gente está naquele momento onde daqui a pouco o preço do imóvel não vai ter como comprar uma casa, um apartamento. Por isso hoje é o momento, a gente está no pé daquela curva onde vale a pena você entrar e atingir e acessar esse bem quanto antes,
possível, tá? Então, alguns dos fatores que tendem a encarecer o imóvel, por que o imóvel está encarecendo, por que os preços estão subindo. Eu vou falar de alguns fatores aqui, né? E o primeiro deles eu já mencionei, que é a pandemia. Antes desse fenômeno, né, eu construía uma casa de alto padrão ali em março, aliás, ali em dezembro de 2019, eu entreguei uma casa de alto padrão construída a R$ 3.000 o metro. 3.000 o metro. Hoje, uma casa daquela mesma configuração, ela não vai ser entregue a menos de 6.000 o metro. Então, o que eu estou falando aqui é de um imóvel que dobrou de custo de construção. Muitos dos materiais que a gente usa na obra, eles mais do que dobraram. O rolo do fio, começo de 2020, o fio elétrico, eu pagava R$ 90. Hoje é R$ 250. Eu pagava vergalhão a R$ 3,50 o quilo, hoje a gente paga R$ 9 o quilo, triplicou. Concreto triplicou, muita coisa triplicou, e o que não deixou o custo de construção triplicar nesses 4, 5 anos foi a mão de obra, né, que não acompanhou esse encarecimento, mas o material disparou, tá? Então, esse fenômeno que aconteceu encareceu a construção. Então, os imóveis que estão sendo construídos pós-pandemia vão ser colocados no mercado para venda a um custo muito acima do que era praticado, né, há poucos anos. Então, o imóvel está encarecendo porque o custo de construção dele simplesmente dobrou. Não é matemática, tá bom? A gente está vivendo num hiato aonde você encontra imóveis para venda que foram construídos pré-pandemia. Então eles foram construídos, tá, numa faixa de custo baixa, muito mais baixa. Então ainda você encontra imóveis prontos, existe um banco de imóveis à venda, tá? Que estão disponíveis a um preço muito descontado por causa disso. Eles foram construídos numa época, enfim, né, de custo muito inferior. Mas como os novos imóveis puxaram essa régua para cima, tá? Rapidamente essa galera está reajustando o preço dos imóveis antigos também. Eu tenho um cliente que construiu pré-pandemia, a casa dele, eu que construí, custou R$ 1.800.000, tá? Ele está vendendo por 6 milhões. Olha o ganho de uma casa construída no pré e vendida no pós-pandemia, certo? O preço disparou do imóvel na pandemia, esse é um fator. Não tem como lutar contra ele, né? Segundo fator é que a mão de obra está acabando. Gente, a gente não encontra mais o pedreiro. A gente não encontra mais um carpinteiro. A nova geração não trabalha em obra. A média dos trabalhadores da construção civil é 40 anos. Tá? Um bom pedreiro, ele vai ter mais que 40 anos. Ou será que você já viu um rapaz de 18, um rapaz de 22 anos, começando a vida sendo um exímio azulejista? Isso é mais raro do que um mico-leão dourado. Porque a nova geração não é operário de obra. A nova geração, a internet mudou tudo. Então essa geração de molecada nova aí, esses caras não vão carregar lata, porque a pessoa começava o seu ofício na construção como servente, subia para pedreiro, subia para encarregado, depois subia para mestre de obra. O servente não existe mais, tá? Então, hoje o cara tá fazendo Uber. O cara tá entregando o iFood, né, numa motoquinha e tá tirando R$ 3.000 por mês. E o salário que o sindicato estabelece para um servente é R$ 1.200 ali, 1.300, alguma coisa assim, um salário mínimo, né? E um serviço no sol, descarregando caminhão, montando andaime, carregando lata, carregando cimento, empenando a coluna. Tá? Então, assim, quando você pega os bons profissionais, aquele cara calejado de obra, caprichoso, esse cara tem 50 anos, tem no mínimo 40.
e não a reposição de mão de obra. Inclusive, é por isso que eu acredito fortemente que com uma geração, então daqui a 10 anos, nós teremos muito mais sistemas construtivos diferentes que gastam menos mão de obra. E a minha aposta principal é o steel frame, porque gasta muito menos mão de obra, porque a mão de obra não existe mais. Não há renovação da mão de obra, não há reposição. Olha, eu tenho a mesma equipe comigo há mais de 10 anos na minha construtora. Tá? Então tem gente que tem 10, tem gente que tem 12 anos. Eu nunca tive dificuldade de contratar servente. Eu comecei agora nessa dificuldade, tá? E eu pago bem, dou condição boa, dou canteiro. Vocês veem nos vídeos aqui do canal, canteiro organizado, todo mundo uniformizado. Cara, eu dou a melhor condição e não tem gente, entendeu? Então, num cenário que não tem mão de obra para construir, o que vai acontecer com o custo da construção? O custo da construção, né, daqui a 10 anos, ele vai ser 2, 3 vezes o que é hoje. Então, num cenário atual, onde ainda existe pedreiro, ainda existe eletricista, ainda existe encanador bom, ainda existe pintor, mas não vai existir num lapso, quando essa geração passar, eu não sei o que vai ser. Né? E aí, se não tem mão de obra para produzir aquele bem é escasso, portanto, ele é inatingível. Então, hoje é o momento de construir uma casa realmente. Porque ainda existe construtora no mercado, ainda existe empreiteiro bom. Daqui a um tempo, cara, essas pessoas vão estar custando ouro. Bons profissionais sempre vão existir, mas hoje eles são... Imagina que se hoje eles são disputados, daqui a 10 anos esses profissionais vão ser mais disputados do que barra de ouro, entendeu? Então, assim, a gente está num momento onde realmente é o momento de entrar e encarar uma obra de frente, porque você ainda encontra aí bons profissionais, né? E aí, por que o preço está subindo? Pandemia, mão de obra ficando escassa e o custo do terreno engolindo todas as previsões. Então, assim, você pega um lote no meio da cidade, esse lote está subindo 100 mil reais por ano, né? Pelo menos aqui em Belo Horizonte. O mesmo lote ano retrasado era 500 mil, ano passado 600, agora você vai olhar, está 700. Quando não está valorizando mais, né? Então, assim, a escalada do preço do lote, ela é avassaladora. Então, quando a gente olha tudo isso acontecendo, se você tiver condições de garantir a sua construção, a sua obra, o seu projeto, o mais rápido possível, você vai estar adquirindo, né? Você vai estar construindo um bem para a sua família, que é um imóvel que só valoriza ao longo do tempo. Hoje você consegue construir num preço praticável. Daqui a algum tempo isso vai ser muito mais difícil de fazer, com muito menos gente disponível, e assim vai ser um bem realmente muito menos acessível. Portanto, a gente está num momento onde a gente realmente, na minha opinião, assim, sempre foi a hora de construir, porque o preço da construção sempre aumentou, nunca foi reajustado para baixo, mas o momento atual é uma janela de oportunidade, ou é uma janela onde você realmente pode construir com menos impacto, digamos assim, tá? Agora, será que construir é para você? Eu disse que eu ia ser sincero nesse vídeo e eu queria comentar sobre isso. Pode ser que não seja para você, porque se a construção você acessa um bem com mais qualidade, você acessa um bem com menos grana, você tem a mesma casa descontada, né? Quando você mesmo constrói, a exceção para essa regra é quando você, de repente, você é uma pessoa que
que não tem tempo. Você ganha mais dinheiro na sua carreira do que cuidando de uma construção, né? E aí, se você está com dinheiro sobrando, você é um empresário, sua hora é muito cara, você investe na sua hora, você ganha rios de dinheiro, né? É um profissional super demandado, pode ser que não compense você tirar 2 horas do seu dia para você cuidar de uma construção, para você olhar piso, escolher torneira, porque quando você vai construir, você arruma uma ocupação extra. Você tem que visitar a loja, você tem que conversar com a galera da obra, dar uma passada lá, ver se está tudo bem. Então, construir é algo que demanda o seu tempo, sua energia, por mais que tenha gente cuidando da obra. Ah, tem um mestre, tem um engenheiro, tem um arquiteto que está de olho, tudo bem, mas você é o dono da obra. Você vai ter que escolher a cor da parede, né? Você vai ter que escolher luminária. Principalmente para escolher as coisas, tem um tempo, pelo menos na minha metodologia, né? Você tira 1 hora semanal só para pagamentos. Eu deixo isso para sexta-feira de tarde. Eu entro ali e faço todos os pagamentos da semana, pra você não ficar pagando boleto todo dia, né? Fazendo Pix todo dia, aquela, né? Então, enfim, ou seja, vai te demandar alguma coisa, né? E se você investir seu tempo com isso, você vai estar investindo na sua vida, você vai estar investindo num patrimônio. Ah, mas é super cansativo. Ah, mas talvez eu vou trabalhar menos no meu emprego, na minha empresa. Sim, mas você vai estar sendo remunerado. Porque o seu patrimônio vai te remunerar. Porque se você comprar pronto, você está pagando alguém, você está pagando quem construiu aquilo ali, te entregou pronto. Não tem almoço grátis, né? A grande questão é melhor você cuidar do processo e pagar menos? Ou é melhor você pegar pronto e pagar para quem construiu, para quem está te entregando pronto? Então, vale a pena você investir seu tempo e energia, a não ser que você seja um astro, que você seja o médico mais demandado da sua cidade. Fala, cara, 1 hora minha custa 5 mil reais, custa 10 mil reais, eu sou um palestrante conhecido. Então, cara, de repente talvez pode não compensar essa matemática. Mas se você é uma pessoa comum, né, você vai estar conseguindo uma valorização desproporcional. Você nunca vai ser mais bem remunerado se você é uma pessoa comum do que aquela remuneração do tempo que você passou cuidando da sua obra. Porque você vai construir um patrimônio supervalorizado com 60% do valor. Você vai construir uma casa que vale 2 milhões. Mas como você construiu, você só pagou 1.200. Esse que é o lance, tá bom? Então construir a sua própria casa te remunera muito bem, a não ser que você seja um astro da sua profissão, tá bom? E aí, além de gastar tempo e energia na obra, vale a pena você gastar tempo e energia no planejamento da construção. Então, se você vai entrar numa obra, ali é a grana da sua vida. Ali é o dinheiro que você juntou por anos e anos. Ou se você não juntou ainda, sei lá, vai financiar, vai tomar emprestado, você vai pagar aquele dinheiro por anos e anos. Então, é um esforço financeiro de uma década, talvez. É o esforço financeiro de 2 décadas, talvez. Então, compensa você se debruçar em cima disso e você fazer um baita de um bom planejamento. Tá? Então, assim, não entre numa construção sem dedicar tempo, pegando... Olha, a gente tem um curso, né? Se você tem interesse de entender como construir economizando muita grana, o link do curso está aqui na lista de espera, está aqui na descrição desse vídeo. Às vezes o curso vai estar com vagas fechadas, mas você pode entrar na lista de espera, o link está bem aqui. Tá? E aí, é um curso que ele te ajuda a planejar, te ajuda a pontuar quanto vai custar cada fase da obra, te ajuda a entender como economizar e você vai estar se debruçando diante de um assunto que é a grana de uma vida. Então, se você vai construir uma casa, não deixe de planejar, tá bom? E não deixe de estudar, tempo de estudo, tempo de preparo para fazer a coisa certa.
Contratar mão de obra certo, pagar mão de obra certo, detalhes certos de projeto. É muito caro entrar numa obra sem estudar, tá bom? Fica o convite para você fazer parte do curso, então, se você está pensando em entrar numa obra, ok? O que você achou desse vídeo? Eu queria te ouvir também, porque eu falei aqui por meia hora. Não sei se você se deu conta, mas você está me ouvindo há meia hora. Eu queria dialogar com você, eu queria que você deixasse aqui nos comentários suas impressões. Eu leio todos os comentários, às vezes eu não consigo responder todos, tá bom? Porque eu mesmo cuido do canal, não é uma equipe, então é muita gente conversando comigo, mas eu leio todos. Chega a notificação do comentário, eu já vou lá direto ler. E eu queria te ouvir. Coloca aqui para mim qual que é a sua impressão sobre esse assunto. Coloca aqui para mim também se você gostou desse novo formato de vídeo, que eu não tô na obra, né? Tô aqui no meu escritório falando com você, né? E é legal esse bate-papo assim, fora da obra também. O que você achou? Você gostou? Não gostou? Pode xingar nos comentários aqui, pode falar bem, tem problema não. Eu só quero que você seja sincero, como eu fui nesse vídeo. Tamo junto, toda semana tem vídeo bom e necessário para quem vai construir aqui nesse canal. Portanto, se inscreva. Se você não está inscrito, você está dando mole, porque esse é o canal para quem vai construir uma casa. Tamo junto e a gente se vê semana que vem num novo vídeo. Valeu!